Você passou a vida acreditando que a mente era o centro de tudo, o lugar onde decisões nascem, o lugar onde pensamentos surgem, o lugar onde a identidade se forma. Desde cedo, foi ensinado a confiar nela, a tratá-la como o comandante silencioso da sua experiência. A mente parecia ser o lugar de onde tudo partia. As escolhas, as interpretações, as narrativas, os significados. Tudo parecia nascer ali. Mas algo começa a mudar. Não de forma dramática. Não como uma revelação cinematográfica. Começa com uma pequena rachadura. Uma dúvida quase imperceptível. Depois que a realidade começa a ser questionada, depois que o eu começa a ser questionado, depois que até a hipótese de simulação entra em cena, a mente começa a perceber algo estranho. Ela não controla o fluxo de pensamentos. Pensamentos aparecem. Eles não pedem permissão. Não anunciam chegada. Eles simplesmente surgem. Uma frase aparece na mente. Uma lembrança atravessa a consciência. Uma imagem surge sem convite. E, assim como apareceram, desaparecem. Como códigos surgindo em uma tela. Linhas de informação que surgem, executam e se dissolvem. Durante toda a sua vida, você acreditou que estava pensando, mas talvez algo mais simples esteja acontecendo. Talvez você esteja apenas observando pensamentos acontecerem. Observe com cuidado. Você decide o próximo pensamento? Agora mesmo, pare por um instante. Tente prever qual será o próximo pensamento que surgirá. Você consegue? Ou ele simplesmente aparece? Um pensamento surge, depois outro, como se a mente fosse uma tela e os pensamentos fossem linhas de código rodando. A mente não cria tudo. Ela interpreta, organiza, traduz. Ela cria uma narrativa coerente a partir de algo que já está acontecendo. Mas interpretar não significa originar. Talvez a mente seja apenas uma interface de interpretação da realidade. Um sistema sofisticado que organiza estímulos, memórias e percepções em algo que parece contínuo. Ela pega fragmentos e transforma em história. Pega sensações e transforma em significado. Pega acontecimentos e transforma em narrativa. Mas isso não significa que ela seja a origem do que acontece. E então surge uma dúvida perigosa. Se a mente não controla os pensamentos, então quem está no comando? Essa pergunta assusta, porque toda a identidade humana foi construída sobre a ideia de controle. Eu penso, eu decido, eu escolho. Mas quando você observa profundamente, essas certezas começam a falhar. Pensamentos aparecem antes da decisão. Reações surgem antes da explicação. Em muitos momentos, a mente simplesmente explica depois algo que já aconteceu. Ela constrói uma justificativa, uma história coerente, uma narrativa que faz parecer que tudo estava sob controle. Mas o despertar da mente começa quando essa narrativa começa a ser vista com mais clareza. Para lidar com esse caos potencial, a mente cria algo muito engenhoso. Ela cria uma história. Essa história chama-se ego. O ego é a narrativa que explica quem você é. Ele conecta memórias, organiza acontecimentos, cria uma linha contínua de identidade. Ele pega experiências desconexas e transforma em personagem. Eu sou essa pessoa. Essa é minha história. Essas são minhas escolhas. Mas essa continuidade é uma construção. A mente está sempre editando, sempre reorganizando os fatos, sempre ajustando os detalhes, sempre reescrevendo partes da história para manter uma sensação de coerência. Porque o cérebro não gosta de lacunas.
Ele prefere uma história imperfeita a nenhuma história. Mas o despertar da mente começa quando essa história é vista como história. Quando você percebe que a identidade não é um objeto sólido, é uma narrativa em constante atualização. E, quando isso acontece, algo curioso acontece também. A mente deixa de ser o centro. Durante toda a sua vida, você acreditou que estava dentro da mente, como se ela fosse o lugar onde a realidade acontece. Mas o despertar revela algo diferente. A mente não contém a experiência. A mente aparece dentro da experiência. Pensamentos aparecem na percepção. Emoções aparecem na percepção. Sensações aparecem na percepção. Mas a percepção não depende deles. Ela continua, mesmo quando o pensamento muda, mesmo quando a emoção muda, ou quando a identidade muda. Mesmo quando o silêncio aparece, a percepção permanece. Isso muda completamente a estrutura da experiência. Porque se pensamentos aparecem na percepção, então a percepção é anterior ao pensamento. Se emoções aparecem na percepção, então a percepção é anterior à emoção. Se a própria identidade aparece na percepção, então a percepção é anterior ao eu. É aqui que a mente começa a despertar, não no sentido de ganhar poderes, não no sentido de acessar um conhecimento secreto, mas no sentido de reconhecer o próprio limite. A mente percebe que não é a origem da realidade. Ela é uma ferramenta, uma interface, um sistema de interpretação, algo extremamente útil, mas não o centro absoluto. E isso muda completamente a relação com os pensamentos. Eles continuam surgindo. Nada disso desaparece. A mente continua funcionando. A interpretação continua acontecendo. A história continua sendo contada. Mas algo mudou. Agora existe uma pequena distância. Um espaço sutil entre o pensamento e a crença no pensamento. Esse espaço é silencioso. É quase imperceptível. Mas nele, algo novo aparece. Presença. Não como ideia, não como conceito, mas como percepção direta do momento. Muitas pessoas imaginam o despertar como um evento dramático, uma iluminação repentina, um colapso absoluto da realidade, uma ruptura radical com o mundo, mas na maioria das vezes, o despertar é silencioso. Ele acontece no momento em que a mente percebe que não está no comando. E, curiosamente, isso não é uma derrota. É uma libertação. Porque a mente não precisa mais carregar o peso de sustentar toda a realidade. Ela pode fazer aquilo que sempre fez melhor: interpretar, organizar, traduzir, sem precisar fingir que é o centro do universo. Quando a mente relaxa dessa responsabilidade, algo mais profundo se torna evidente. Um silêncio, um espaço, um campo onde pensamentos, emoções e sensações aparecem. Esse campo não precisa se esforçar, ele apenas está presente. E quando a mente percebe isso, uma nova pergunta surge. Se os pensamentos aparecem, se a mente interpreta, se a identidade é uma história, então algo ainda mais fundamental está acontecendo. Algo que observa tudo isso. Algo que percebe a mente funcionando. Algo que percebe os pensamentos surgindo. Que percebe as emoções passando. Algo que percebe a própria narrativa do eu. E isso nos leva à próxima pergunta. A pergunta que muda toda a jornada. Se a mente não é quem você é, então quem está percebendo a mente? Porque esse observador não aparece como pensamento, não aparece como emoção, não aparece como personagem. Ele não tem forma, não tem história, não tem identidade fixa. Mas, sem ele, nenhuma experiência poderia acontecer. Ele está presente antes do pensamento, presente antes da interpretação, antes da narrativa. E quando a mente começa a perceber isso,
o despertar realmente começa. Não como um evento, mas como uma mudança de perspectiva. A mente continua funcionando. A vida continua acontecendo. O mundo continua girando. Mas agora existe algo diferente. Uma clareza silenciosa. A percepção de que aquilo que você chamava de eu era apenas uma camada da experiência. E que por trás dessa camada sempre existiu algo mais simples. Algo mais silencioso. Algo mais fundamental. Algo que nunca precisou despertar, porque nunca esteve dormindo. E a partir desse momento, a pergunta deixa de ser: como controlar a mente? A pergunta passa a ser: quem está percebendo a mente? E essa pergunta é o início de uma nova jornada.